Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 49, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, como eu havia prometido, é sequência, fatos novos se apresentam, então, na íntegra estamos esclarecendo, esmiuçando, né? Então, essa amiga faz parte, o assunto da amiga do vídeo anterior faz parte desse assunto aqui. Então, você vai chegar em casa, você vai pegar essa boneca. Olha que o mentor da casa, o mentor espiritual, disse para essa amiga minha. Você vai chegar em casa, pegar essa boneca, você vai procurar um riacho. Você vai jogar essa boneca no riacho. Porque eu vou te dizer uma coisa. Tem tanto espírito lá dentro, mas tanto espírito, que se você não jogar essa boneca no riacho, esses espíritos vão sair de lá e eles vão acabar com a tua vida. O que essa amiga minha fez? Obedeceu, não tem conhecimento. Pegou essa boneca, pegou um mototáxi aí, não sei. Foi não sei na onde e jogou a boneca dentro do rio. Porque o mentor espiritual da casa havia dito a ela que jogando a boneca no rio ia acabar com todos aqueles espíritos que estavam dentro da boneca. Agora, isso é brincadeira ou não é? Isso é palhaçada ou não é? Isso é palhaçada ou não é? Mas essa amiga tua melhorou, Luiz? Melhorou. Oxe, maravilha. Depois de 3 dias, ela teve uma convulsão, como vinha tendo antes de receber os 14 espíritos. Ela teve uma convulsão, tiveram que levar ela a um psiquiatra, e o psiquiatra, depois de um exame muito minucioso, descobriu que ela tem um transtorno neurológico que requer um acompanhamento médico, pelo menos mais uns 40, 50 anos na vida dela. Aí eu te pergunto, cadê o conhecimento dessas pessoas? Essas pessoas se preocuparam, antes de abrir a casa espírita, de fundar uma casa espírita, de inaugurar. Porque você sabia que fundar é uma coisa, inaugurar é outra. Casa espírita fundada no ano tal. Casa espírita inaugurada. Porque você pode fundar uma casa no ano de 2000, mas você pode começar a trabalhar nela no ano de 2025, e o dia que você começa a trabalhar, você escreve uma placa e põe lá, inaugurada. Olha só para você ver a complicação. Se não levam essa minha amiga ao psiquiatra, ela tinha morrido. Agora eu pergunto a você, essas pessoas que abrem essas casas espíritas, eles não estão cometendo um crime? É lógico que estão. Essas pessoas tinham que ser presas, mas acontece que aqui na Terra, a justiça da Terra é capenga. Os magistrados, com todo respeito, os magistrados são capengas. Os magistrados, a maioria dos magistrados são pobres de espíritos. A maioria dos magistrados são espíritos das trevas reencarnados no corpo físico. A maioria. Não generaliza não, tá? Porque tem muitos espíritos bons aí, né, na justiça da Terra, tentando dar uma mudada na situação precária que está aqui na Terra. Mas a maioria é espírito das trevas reencarnado para poder causar balbúrdia aqui na Terra. Porque se eles fossem coisa que prestassem, eles fariam a varredura em todas as religiões aqui na Terra, inclusive no Espiritismo, porque se
fizerem de fato uma varredura na doutrina dos espíritos, se a justiça da terra fizer uma varredura na doutrina dos espíritos, não sobra quase ninguém. Porque se eles estudarem, se os magistrados estudar o que é impostor, charlatão, mistificador, zombeteiro, pai de santo, buenas dichas, eles vão ver que a humanidade toda está sendo enganada. Ah, mas as pessoas enganadas, elas procuram ser enganadas. Elas procuram, mas é da responsabilidade daquele que está lá orientá-las. Então, se ele não orienta, é porque ele é de má fé. E, gente, tem resposta para tudo essa doutrina. Não vem, não. Né? Então, fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Tá vendo só? Quanto mais estudam as ciências, eles se deparam com fatos novos que se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Então, as leis convencionais, as leis conhecidas não conseguem explicar os fenômenos espíritas. As leis convencionais, as ciências, por todos os séculos, nunca conseguiram esclarecer os fenômenos espíritas. Tanto é que, por falta de conhecimento, tais ciências, tais sistemas, tais métodos, por não empregarem os métodos instrumental correto, porque nem método instrumental essas ciências conhecem, só a doutrina dos espíritos. Então, eles, por faltarem todo esse material, por não conseguirem esclarecer os fenômenos natural, né? Eles se apegam ao milagre, não é? Eles se apegam às previsões. Então, eles se apegam a isso. Milagres, previsões. Mas são tidos como milagres aqueles que no seio do clero se encontram. Porque fora do seio do clero são tidos como bruxos, feiticeiros. Milagres. Você acha que por um acaso por exemplo, todas as aparições, né? Por exemplo, a Nossa Senhora de Fátima, lá em Fátima. Você acha que de fato Nossa Senhora apareceu aquelas 3 crianças? É lógico que não. Ali, nada mais, nada menos, o que ocorreu ali? 2 hipóteses de acordo com a doutrina dos espíritos. Os 3 irmãos, crianças, médiuns, videntes, que tiveram a oportunidade de ver um espírito
espírito que se apresentou na condição de Nossa Senhora de Fátima, porque Fátima é o nome da cidade. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, né, tem essa história também. Tudo mistificação, tudo aparição apócrifas. Outra coisa lá em Fátima. As crianças, de fato, eram médiuns videntes? Sim. Primeiro fato. Mas vamos aos métodos experimentais. O espírito, as crianças podiam até ser médiuns videntes, mas o espírito que se apresentou é um impostor, anticristo, charlatão, mistificador. Mas por qual motivo, Luiz? Porque o espírito, aproveitando-se da credulidade daquelas 3 crianças e também da humanidade, aqueles espíritos, eles ditaram às crianças 3 cartas, que inclusive todas as 3 cartas, o seu conteúdo só prevendo desgraça. Uma delas, a morte através do assassinato do Papa João Paulo II. Só que a previsão na carta não aconteceu porque o Papa João Paulo II, na condição de espírito muito evoluído, muito amparado naquele momento, quando as trevas atuou naquele meliante que atirou nele, o projétil foi desviado de regiões mortais, letais. Então existe a terceira carta que mais ou menos ventilada, que ainda não foi lida pelo Papa Francisco, o Bergoglio. Não foi lida, mas já escapou alguns itens do conteúdo. O desmoronamento do papado, do clero, quer dizer, a ruína do catolicismo. Raciocinemos, gente. Espíritos de luz. Gente, você acredita que isso é princípio? Você acredita que isso é a Gênese? Não parece, né? Mas está tratando as coisas de princípio. Isso que é gostoso. Você acredita que espírito do bem, gente, se fosse Nossa Senhora, vamos pensar por isso. Você acha que se fosse Nossa Senhora de verdade, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela viria através de uma revelação, ditar 3 cartas, segredo de desgraça no seio do Vaticano, gente. Não importa o Vaticano ou outra religião, outra ciência. Os bons espíritos, eles não divulgam desgraça, gente. Esses pais de santo por aí que ficam divulgando essas desgraças todas por aí, perdão os termos, são todos médios das trevas, são todas previsões de trevas. Essas pessoas estão totalmente distorcidas mediante os desígnios das leis divinas e
treva também e obsessores aqueles que procuram esses indivíduos. Nossa Senhora de Guadalupe. Você acha que realmente existiu Nossa Senhora de Guadalupe? Aqueles fenômenos todos lá, aquilo ali é um processo, são fenômenos natural. São fenômenos que a doutrina dos espíritos esclarece. Médios de efeito físico. Outras questões inexplicável ou inexplicáveis ao catolicismo, as imagens de santo que chora lágrimas e outras choram sangue. O que significa isso aí, gente? Médios de efeito físicos ali, os espíritos das trevas pega aquelas energias de efeito físicos daqueles médios que encontram-se ali todo numa credulidade, numa fé cega, sem raciocínio, sem bom senso. Porque as pessoas ali não raciocinam. Se você der uma espiga de milho para eles comer, eles comem, achando que estão comendo um pastel. Então as trevas pegam as energias daquelas pessoas que são médios de efeito físico e manipulam aquelas energias de acordo com as energias deles, e eles depositam nas regiões que simbolizam as glândulas lagrimais daquela imagem, porque a imagem não tem glândula lagrimal, mas eles depositam naquela região como se fosse a glândula lagrimal, para que ela ali chore de verdade, porque chora realmente, porque escorre aquela lágrima ali. Porque está ali em excesso, mina no gesso e escorre, ou na resina e escorre. Para que as trevas faz isso? Para poder arrebanhar mais ovelhas para o rebanho deles, porque quanto mais ignorante eles estiverem do lado deles, mais eles propagam a doutrina da incredulidade. Olha só, gente. Mais cegos eles fazem, mais cegos eles têm ao lado deles. Tanto é que é levado aos laboratórios aquelas lágrimas e elas não, os cientistas não conseguem encontrar uma resposta àquelas lágrimas, porque elas não são compostas de nenhum elemento correspondente a H2O, que é a água, e também ao sangue, às plaquetas, os glóbulos brancos e vermelhos. Então, a ciência, essa ciência que estuda esses acontecimentos, tem isso como milagre, porque são fenômenos para eles indecifráveis. As ciências são indecifráveis mediante os fenômenos que elas deparam. Mas isso não existe com o Espiritismo, porque o Espiritismo os decifram todos. Fenômeno natural. Isso não é novidade para o Espiritismo. O Espiritismo não se detém.
onde a pobreza das ciências e das justiças se detém. Estou falando aqui a respeito aqui desse parágrafo que eu estou lendo aqui. Isso é esmiuçamento daqui. Existe aqui na Terra, nós estamos mostrando esses acontecimentos para você ver que as ciências, elas têm todo esse processo como indecifráveis, porque eles não conseguem decifrar. E se eles pretendem ouvir algo de bom senso, coerente, eles precisam recorrer ao Espiritismo. E eles recorrem? Não. Por que não recorrem? Porque lidar com o Espiritismo é lidar com bruxos, é lidar com demônio. Existe na Itália, no Vaticano, um manto que chama o manto de Turim. É um outro manto apócrifo. Aquilo ali é montado pelas trevas para poder manter, é o anticristo que montou aquilo ali para poder manter os adeptos no estado de cegueira. Porque através das pesquisas de carbono, essas coisas todas, forense, chegaram a uma denominação de que aquele manto de fato é real, mas datado de 70 a 74 anos depois da morte física do Cristo. Quer dizer, um outro ser foi embrulhado naquele manto. Agora vem a explicação do Espiritismo. Ali o que aconteceu foi uma exteriorização das energias ectoplásmicas daquele ser que ali foi embrulhado naquele manto, podendo ser que aquele ser, naquela época, fosse um cristão fiel a nosso Senhor Jesus Cristo e que por isso foi sacrificado, foi torturado e morto, embrulhado naquele manto. E a radiação daquele cristão tão grande que queimou aquele manto. Queimou. Eu tenho prova disso na atual existência minha, dessa situação, só que eu não vou dar detalhes. E esse manto foi guardado como se fosse Jesus tido ali sido embrulhado naquele manto. Mas isso é tudo golpe do catolicismo para manter as ovelhas presas nesse estado de ignorância. Aí você fala para mim, sim, mas se você disse que isso é obra das trevas, como você explica agora, Luiz? Obra das trevas, obra do anticristo, obra dos charlatões, dos mistificadores, obra dos impostores e dos espíritos brincalhões. Mas como, Luiz? Eles inspiraram pessoas dentro do clero a pegar aquele manto e divulgar como sendo o manto que embrulhou o Cristo. Está aí a obra das trevas. E o pior é que todos os papas sempre acreditaram nessa história e 90%, 100% do católico acredita nisso até hoje. É incrível como 100% do católico acredita no Senhor morto.
Nada contra, isso é um estudo. Mas a doutrina dos espíritos explica tudo isso. Isso é fanatismo. Isso é obsessão. Isso é comodismo. Isso é estar preso ao Deus de Dante. Porque os católicos e os evangélicos é realizado uma lavagem cerebral na cabeça deles de que se eles fogem daquelas normas aplicadas a eles, o presente é o caldeirão do inferno. Então, por isso, eles são fiéis, mas não fiel a Deus e a Jesus. Eles temem o caldeirão, por isso eles procuram andar na linha, porque eles sabem que o prêmio é o caldeirão para quem erra e para quem acerta o paraíso mitológico. E o fato de você errar, você pode buscar o confessionário. E o fato de você seguir determinadas agremiações, você é absorvido. Próximo vídeo.